Há um segredo que os cristãos mais próximos de Deus conhecem e que muitos fiéis dedicados ainda não descobriram. O Espírito Santo não se afasta de nós por acaso, mas nós nos afastamos dele por descuido. Billy Graham passou décadas estudando a palavra e testemunhando vidas transformadas, e descobriu que existem práticas específicas, hábitos sagrados, que funcionam como pontes divinas entre o nosso espírito e a presença do Consolador. Não são rituais complicados ou ações reservadas para santos canonizados. São escolhas diárias, simples, mas profundas, que abrem as portas da nossa alma para que o Espírito Santo não apenas visite, mas habite permanentemente em nós. Cada minuto que você investir assistindo este vídeo pode ser o ponto de virada entre uma vida cristã morna e uma jornada em chamas com o poder de Deus. Esses 5 hábitos foram praticados por Billy Graham durante toda a sua caminhada ministerial, e ele testemunhou milhões de pessoas experimentarem o toque transformador do Espírito Santo ao aplicá-los. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a descobrir não é teoria religiosa vazia, mas verdade bíblica comprovada que tem o poder de revolucionar sua comunhão com o Pai. Vamos começar. O primeiro hábito que Billy Graham identificou como essencial para atrair a presença constante do Espírito Santo é algo que a igreja moderna tem esquecido lentamente: a fome pela palavra de Deus, não como obrigação religiosa, mas como necessidade vital da alma. Quando Graham pregava para multidões de dezenas de milhares de pessoas, ele sempre voltava a este ponto fundamental porque sabia que sem ele, todo o resto desmorona. A Bíblia não é um livro de autoajuda espiritual que consultamos quando estamos em crise. É o próprio sopro de Deus manifestado em palavras humanas. E o Espírito Santo tem uma relação íntima e inquebrável com as Escrituras, porque foi ele quem inspirou cada palavra, cada vírgula, cada promessa registrada ali. Quando você abre a Bíblia com reverência e expectativa, não está apenas lendo letras em papel, está criando um ambiente onde o Espírito Santo se sente em casa, porque ele reconhece suas próprias palavras sendo honradas e valorizadas. Graham costumava dizer que não podemos esperar que o Espírito Santo fale conosco se não estamos dispostos a ouvir o que ele já falou. Muitos cristãos reclamam que não sentem a presença de Deus, mas suas Bíblias estão empoeiradas na estante, fechadas há semanas ou meses. Como pode o Consolador consolar alguém que se recusa a ouvir suas consolações? Como pode o Mestre ensinar quem não abre o livro de instrução? Este primeiro hábito não é sobre ler um versículo do dia para cumprir tabela. É sobre desenvolver um apetite insaciável pela verdade divina, onde você acorda com sede de conhecer mais sobre o caráter de Deus, sobre suas promessas, sobre seus caminhos. Billy Graham lia a Bíblia todos os dias, não porque era um pregador famoso, mas porque sabia que sem esse alimento espiritual, sua alma definharia. Ele testemunhava que nos dias em que negligenciava a leitura profunda das Escrituras, sentia uma frieza espiritual, uma distância do Espírito Santo que só era restaurada quando ele voltava humildemente às páginas sagradas. O Espírito Santo não habita onde sua palavra é desprezada, mas se aproxima poderosamente daqueles que a amam, a meditam, a memorizam e a obedecem. Quando você mergulha nas Escrituras com um coração aberto, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo começa a iluminar verdades que você leu 1000 vezes, mas nunca tinha compreendido. Versículos que pareciam mortos, de repente ganham vida e falam diretamente à sua situação. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo fazendo o que ele faz melhor, revelando Cristo através da palavra. Graham explicava que o Espírito Santo e a Bíblia trabalham em perfeita harmonia, e separar um do outro é impossível. Você quer a presença constante do Espírito Santo? Então cultive um relacionamento apaixonado com a palavra de Deus. Leia com intenção, não com pressa. Medite durante o dia naquilo que leu pela manhã. Deixe as Escrituras moldarem seus pensamentos, suas decisões, suas reações. Quando a palavra de Deus se torna a autoridade final da sua vida, o Espírito Santo não apenas se aproxima,
ele faz morada permanente em você. O segundo hábito que Billy Graham praticou fielmente e ensinou incansavelmente é a oração persistente, não como um monólogo religioso decorado, mas como uma conversa contínua e honesta com o Pai Celestial. Graham ficou conhecido mundialmente por suas cruzadas evangelísticas, mas poucos sabem que antes de cada evento, ele passava horas em oração secreta, muitas vezes de madrugada, clamando pela unção do Espírito Santo. Ele entendia algo profundo que muitos cristãos ainda precisam aprender. O Espírito Santo responde ao clamor genuíno do coração quebrantado. Não são as orações longas e eloquentes que impressionam o céu, mas a sinceridade de um espírito sedento por mais de Deus. Quando você ora, não está simplesmente falando sozinho ou repetindo fórmulas vazias. Está entrando na sala do trono do universo, onde o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis, traduzindo os desejos mais profundos do seu coração para o Pai. Esta é uma verdade revolucionária. O Espírito Santo é, ao mesmo tempo, aquele que nos ajuda a orar e aquele que responde às nossas orações. Ele é tanto o meio quanto o fim da nossa comunhão com Deus. Billy Graham testemunhava que os momentos mais poderosos da sua vida ministerial não aconteceram nos estádios lotados, mas nos quartos vazios, onde ele se prostrava sozinho diante de Deus, derramando sua alma em oração desesperada. Foi nesses momentos de vulnerabilidade total que ele experimentou toques do Espírito Santo que o marcaram para sempre. A oração persistente não significa apenas orar uma vez e esperar. Significa manter uma postura de dependência constante, voltando repetidamente à presença de Deus, mesmo quando as respostas demoram. O Espírito Santo se aproxima daqueles que não desistem de buscar, que insistem em bater à porta, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Graham explicava que a oração é o termômetro da nossa vida espiritual. Se queremos saber o quão próximos estamos do Espírito Santo, basta avaliar a qualidade e a frequência das nossas orações. Cristãos que oram pouco vivem espiritualmente anêmicos. Cristãos que oram muito transbordam da presença de Deus. Não há atalho, não há substituto. A oração é o oxigênio da alma e, sem ela, nossa chama espiritual se apaga lentamente. Mas há um detalhe crucial que Graham sempre enfatizava. A oração eficaz não é aquela cheia de palavras bonitas, mas aquela saturada de fé genuína. Quando você ora crendo que Deus está ouvindo, que Ele se importa, que Ele pode e vai agir, o Espírito Santo responde com poder. Dúvida e incredulidade bloqueiam a ação do Espírito, mas fé simples e infantil abre as comportas do céu. Graham contava histórias de pessoas comuns que experimentaram milagres extraordinários, simplesmente porque oraram com fé inabalável, confiando que o Espírito Santo honraria suas petições conforme a vontade de Deus. Outro aspecto fundamental da oração que atrai o Espírito Santo é a humildade. Orações arrogantes, cheias de exigências e autojustificação, repelem a presença divina. Mas quando você se aproxima de Deus reconhecendo sua total dependência, sua fragilidade, sua necessidade desesperada de ajuda, o Espírito Santo se derrama abundantemente sobre você. Billy Graham viveu isso pessoalmente inúmeras vezes, testemunhando que quanto mais ele se esvaziava de si mesmo em oração, mais o Espírito Santo o enchia com poder sobrenatural. O terceiro hábito que Billy Graham identificou como essencial para cultivar a presença contínua do Espírito Santo é algo que desafia profundamente a cultura cristã contemporânea: o jejum intencional. No mundo moderno, onde o conforto e a gratificação imediata reinam supremos, a ideia de negar voluntariamente ao corpo algo tão básico quanto comida soa quase medieval. Mas Graham ensinava que o jejum não é uma prática obsoleta do Antigo Testamento. É uma arma espiritual poderosa que Jesus mesmo praticou e recomendou aos seus discípulos. Quando você jejua, está declarando ao seu corpo, à sua carne, que existe algo mais importante do que suas necessidades físicas imediatas. Está dizendo que sua fome por Deus supera sua fome por pão. E o Espírito Santo responde a essa declaração radical
com manifestações sobrenaturais. Graham não falava de jejuns extremos ou prolongados, como prova de espiritualidade. Ele falava de jejuns regulares, intencionais, onde você separa momentos específicos para negar seu corpo comida e dedicar esse tempo à busca intensa de Deus em oração e meditação. O jejum tem o poder de quebrar correntes espirituais que a oração sozinha às vezes não consegue romper. Existem fortalezas demoníacas, vícios enraizados, padrões de pecado persistentes que só são destruídos quando combinamos oração fervorosa com jejum sacrificial. Jesus declarou isso explicitamente quando seus discípulos falharam em expulsar um demônio. Aquela casta só sairia com oração e jejum. Billy Graham testemunhava que alguns dos momentos mais transformadores do seu ministério aconteceram durante períodos de jejum, quando ele se desconectava das distrações do mundo e se conectava profundamente com o Espírito Santo. O jejum não é uma forma de manipular Deus ou ganhar seu favor através do sofrimento. É um ato de humilhação voluntária que quebra o orgulho da carne e cria espaço para o Espírito Santo operar sem resistência. Quando você jejua, sua sensibilidade espiritual aumenta dramaticamente. Você começa a perceber sussurros do Espírito Santo que normalmente seriam abafados pelo barulho das preocupações mundanas. Sua capacidade de discernir a voz de Deus se aguça, suas orações ganham intensidade, sua fé se fortalece. Graham explicava que o jejum é como afinar um instrumento musical. Sem afinação regular, o som se torna dissonante. Da mesma forma, sem jejum regular, nossa vida espiritual se torna desafinada, desalinhada com a frequência do céu. Mas quando jejuamos com a motivação correta, não para sermos vistos por outros ou para nos sentirmos superiores, mas para genuinamente buscar mais de Deus, o Espírito Santo se aproxima de maneira tangível. Há também um aspecto de quebrantamento no jejum que não pode ser ignorado. Quando seu estômago ronca de fome e você escolhe orar ao invés de comer, está experimentando uma pequena fração da disciplina que Cristo exerceu no deserto durante 40 dias. Está identificando com seu sofrimento de forma real, não apenas teórica. E o Espírito Santo honra essa identificação com Cristo, derramando graça e poder sobre aqueles que estão dispostos a negar a si mesmos. Se essa mensagem está tocando seu espírito, quero te convidar a conhecer o e-book completo, O Fogo que Consome, a oração que move os céus e a terra. Este e-book foi feito para quem tem sede de transformação real. Pode ser exatamente o que sua alma precisa neste momento. O link está na descrição do vídeo. O quarto hábito que Billy Graham praticou consistentemente e que magnetiza a presença do Espírito Santo é a obediência radical às convicções espirituais, mesmo quando parecem contrariar a lógica humana ou custar um preço alto. Graham testemunhava que o Espírito Santo não unge desobediência. Você pode ter todos os dons espirituais, conhecer a Bíblia de capa a capa, orar horas por dia, mas se há áreas da sua vida onde você conscientemente desobedece ao que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, ele não pode habitar plenamente em você. A obediência é a linguagem do amor verdadeiro. Jesus disse claramente: "Se você me ama, guardará meus mandamentos." E quem é que nos capacita a guardar esses mandamentos? O Espírito Santo. Existe um ciclo divino aqui. O Espírito Santo nos convence do que precisamos fazer, nos dá força para obedecer, e quando obedecemos, ele se manifesta com ainda mais intensidade em nossas vidas. Graham contava a história de como, no início do seu ministério, o Espírito Santo o convenceu a tomar uma decisão extremamente impopular e arriscada. Todos os seus conselheiros humanos o aconselharam contra, dizendo que seria um suicídio ministerial. Mas a convicção interna era tão forte, tão clara, que ele não teve escolha senão obedecer. E aquela obediência singular abriu portas que décadas de estratégia humana jamais teriam aberto. Foi um momento definitivo onde ele aprendeu que obedecer ao Espírito Santo, mesmo quando parece loucura aos olhos humanos, sempre resulta em bênção, ainda que o caminho seja doloroso. A desobediência
cria uma barreira entre nós e o Espírito Santo. Não porque ele nos abandona, mas porque o pecado não confessado e a rebeldia persistente bloqueiam nossa capacidade de perceber sua presença. É como tentar sintonizar um rádio em uma frequência específica enquanto há interferência constante. O sinal está sendo transmitido, mas você não consegue ouvi-lo claramente por causa do ruído. A obediência remove o ruído. Quando você obedece prontamente às direções do Espírito Santo, algo sobrenatural acontece em seu espírito. Você começa a ouvir sua voz com mais clareza, a discernir seus movimentos com mais precisão, a confiar em sua liderança com mais segurança. Graham explicava que obediência não é apenas sobre grandes decisões dramáticas, é sobre as pequenas escolhas diárias, é sobre perdoar quando você quer guardar rancor, é sobre dizimar quando seu orçamento está apertado, é sobre falar a verdade quando uma mentira seria mais conveniente, é sobre servir quando você preferiria ser servido. Cada ato de obediência em áreas aparentemente insignificantes fortalece seu músculo espiritual e atrai o Espírito Santo como um ímã. Mas há um aspecto ainda mais profundo da obediência que Graham enfatizava: a obediência imediata. Quando o Espírito Santo sussurra algo ao seu coração, o tempo entre ouvir e agir é crítico. Quanto mais você adia a obediência, mais fácil se torna racionalizar a desobediência. O inimigo é especialista em plantar dúvidas e desculpas na mente de quem está hesitando em obedecer. Graham testemunhava que desenvolveu o hábito de obedecer imediatamente, mesmo quando não compreendia totalmente o porquê. Se o Espírito Santo o impressionava a ligar para alguém, ele ligava naquele instante. Se sentia a convicção de pedir perdão, ele pedia sem demora. Se havia uma direção clara para mudar algo no ministério, ele mudava rapidamente. E essa obediência imediata criou uma intimidade com o Espírito Santo, que transformou completamente sua caminhada espiritual. O quinto e último hábito que Billy Graham identificou como fundamental para manter o Espírito Santo próximo diariamente é algo que a igreja moderna frequentemente negligencia: a comunhão genuína com outros crentes comprometidos. Graham entendia profundamente que o cristianismo nunca foi projetado para ser uma jornada solitária. O Espírito Santo não apenas habita em indivíduos, ele habita no corpo coletivo de Cristo, a Igreja. Quando você se isola de outros cristãos genuínos, você se priva de uma dimensão inteira da presença do Espírito Santo que só pode ser experimentada em comunidade. Jesus prometeu que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Esta não é apenas uma promessa sobre sua presença geral. É uma promessa específica sobre uma manifestação especial do Espírito Santo que acontece quando crentes se reúnem com propósito espiritual. Graham testemunhava que alguns dos toques mais profundos do Espírito Santo que ele experimentou aconteceram não em momentos de oração solitária, mas em reuniões com outros líderes cristãos onde eles oravam juntos, choravam juntos, buscavam a Deus juntos. Há um poder multiplicador quando crentes cheios do Espírito se juntam. Uma brasa sozinha logo esfria, mas brasas juntas mantêm o fogo aceso e intenso. O mesmo princípio se aplica espiritualmente. Você precisa de outros cristãos para manter sua chama espiritual ardendo, e eles precisam de você. O Espírito Santo projetou a igreja para funcionar como um corpo interdependente, onde cada membro contribui e recebe, fortalece e é fortalecido. Mas Graham sempre fazia uma distinção crucial. Não é qualquer tipo de comunhão que atrai o Espírito Santo, é comunhão genuína, vulnerável, onde os crentes podem tirar as máscaras e ser reais uns com os outros. Comunhão superficial, onde todos fingem que está tudo bem e ninguém compartilha suas lutas reais, é um deserto espiritual. O Espírito Santo não se manifesta poderosamente em ambientes de hipocrisia e falsidade. Mas quando você encontra um grupo de crentes onde pode confessar seus pecados, compartilhar suas dores, celebrar suas vitórias e buscar a Deus juntos com honestidade brutal, o Espírito Santo se move com liberdade total. Graham tinha um grupo pequeno de amigos cristãos íntimos, com quem se encontrava regularmente. Eles o conheciam profundamente,
sabiam de suas lutas, oravam por ele especificamente, o confrontavam quando necessário e o encorajavam quando ele fraquejava. Essa rede de relacionamentos espirituais autênticos foi uma das razões pelas quais Graham conseguiu manter sua integridade e unção durante décadas de ministério público. Ele não tentou fazer isso sozinho. Reconheceu humildemente que precisava de outros para mantê-lo firme. Outro aspecto da comunhão que Graham enfatizava era a importância de servir outros crentes. O Espírito Santo não habita em corações egoístas, focados apenas em receber bênção pessoal. Ele se derrama abundantemente sobre aqueles que usam seus dons e recursos para edificar o corpo de Cristo. Quando você serve seus irmãos em amor genuíno, não buscando reconhecimento ou recompensa, mas simplesmente por amor a Cristo e seu povo, o Espírito Santo trabalha poderosamente através de você. Graham testemunhava que os momentos de maior unção em sua pregação frequentemente vinham depois de ele ter passado tempo servindo humildemente outros cristãos de formas práticas e não glamurosas. Agora que exploramos esses 5 hábitos fundamentais que Billy Graham praticou e ensinou, precisamos entender a interconexão profunda entre eles. Esses hábitos não funcionam isoladamente como compartimentos separados da vida espiritual. Eles se entrelaçam, se fortalecem mutuamente e criam uma tapeçaria espiritual onde o Espírito Santo pode trabalhar com liberdade total. Quando você mergulha na palavra de Deus diariamente, isso alimenta suas orações com substância bíblica. Quando você ora persistentemente, isso cria fome pelo jejum como intensificador da sua busca por Deus. Quando você jejua, sua sensibilidade às convicções do Espírito Santo sobre obediência se aguça. E quando você obedece, isso o leva naturalmente à comunhão genuína com outros crentes que também estão caminhando em obediência. É um ciclo virtuoso onde cada hábito reforça e potencializa os outros. Graham explicava que tentar praticar apenas 1 ou 2 desses hábitos, enquanto negligencia os outros, é como tentar voar com uma asa só. Você pode até sair do chão momentaneamente, mas não conseguirá sustentar voo prolongado. A vida espiritual vitoriosa requer o equilíbrio de todas essas disciplinas trabalhando juntas em harmonia. Mas Graham também era realista. Ele sabia que implementar esses 5 hábitos simultaneamente pode parecer esmagador, especialmente para cristãos que estão começando ou que viveram anos em mediocridade espiritual. Por isso, ele sempre aconselhava: comece onde você está. Se sua vida de oração está morta, comece ali. Comprometa-se a orar pelo menos 10 minutos por dia e seja fiel nisso antes de adicionar outras disciplinas. Se você não tem lido a Bíblia regularmente, comece com um capítulo por dia. Não tente fazer tudo perfeitamente de uma vez. O Espírito Santo não exige perfeição. Ele procura disponibilidade e sinceridade. Graham testemunhava que ele mesmo passou por temporadas onde alguns desses hábitos eram mais fortes do que outros, mas o que nunca mudou foi seu compromisso de sempre voltar ao básico, de sempre buscar mais do Espírito Santo, mesmo quando falhava. A vida espiritual não é uma linha reta ascendente de vitória constante. É uma jornada com altos e baixos, avanços e retrocessos. Mas o que distingue aqueles que terminam bem é a persistência. Eles caem, mas levantam, falham, mas recomeçam, esfriam, mas buscam o fogo novamente. O Espírito Santo não abandona aqueles que continuam voltando para ele com corações arrependidos e sedentos. Há também uma verdade dura, mas necessária que Graham nunca evitou. Esses hábitos não são negociáveis se você quer experimentar a plenitude do Espírito Santo. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, não há substituição para a disciplina espiritual consistente. A geração atual foi criada em uma cultura de gratificação instantânea, onde tudo está a um clique de distância. Mas a intimidade com o Espírito Santo não funciona assim. Ela é cultivada lentamente, construída tijolo por tijolo, através de escolhas diárias de priorizar Deus acima de tudo. Graham era famoso por sua disciplina pessoal rigorosa. Ele acordava cedo, mesmo depois de noites exaustivas de pregação. Ele protegia seu tempo devocional como sagrado
Ele fazia escolhas difíceis para manter esses hábitos, mesmo quando custavam conforto pessoal ou oportunidades tentadoras. E o resultado foi uma vida que impactou gerações inteiras com o poder do Espírito Santo. Billy Graham frequentemente advertia sobre os ladrões da presença do Espírito Santo, aqueles inimigos sutis que tentam roubar nossa intimidade com Deus sem que percebamos. O primeiro ladrão é a distração constante. Vivemos em uma era de sobrecarga de informação, onde nossos cérebros são bombardeados incessantemente com estímulos. Redes sociais, notícias intermináveis, entretenimento sob demanda, tudo conspira para fragmentar nossa atenção e matar nossa capacidade de concentração profunda. O Espírito Santo não compete por atenção. Ele sussurra, não grita. Se sua mente está constantemente agitada, pulando de uma coisa para outra, você perderá sua voz suave. Graham praticava desintoxicação digital regular, períodos onde ele se desconectava completamente de tecnologia para reconectar profundamente com Deus. Ele entendia que silêncio e solidão são essenciais para cultivar sensibilidade espiritual. O segundo ladrão é o pecado não confessado. Muitos cristãos carregam culpa acumulada de transgressões que nunca foram trazidas à luz do arrependimento genuíno. Essa culpa cria uma nuvem escura entre eles e o Espírito Santo. Não que ele os tenha abandonado, mas eles não conseguem sentir sua presença através da névoa do remorso. Graham pregava constantemente sobre a necessidade de manter contas curtas com Deus. Quando você peca, confesse imediatamente. Não deixe feridas espirituais infectarem. O Espírito Santo está sempre pronto para limpar e restaurar, mas ele não pode fazer isso se você continua escondendo seus pecados. O terceiro ladrão é a autossuficiência. Quando a vida está indo bem, quando você está financeiramente estável, saudável, feliz, é fácil esquecer sua dependência desesperada de Deus. O Espírito Santo se afasta do orgulhoso, mas se aproxima do humilde. Graham testemunhava que alguns dos períodos de maior proximidade com o Espírito Santo em sua vida foram durante crises, quando ele não tinha para onde correr, exceto para Deus. A autossuficiência é veneno para a vida espiritual. Você precisa cultivar uma consciência constante de sua fragilidade e necessidade de Deus mesmo quando tudo está bem. O quarto ladrão é o legalismo religioso. Ironia das ironias, você pode estar fazendo todas as coisas certas externamente, cumprindo todos os rituais religiosos, seguindo todas as regras e ainda assim estar espiritualmente morto por dentro. O Espírito Santo não é atraído por performances religiosas vazias. Ele busca corações genuínos. Graham lutou contra o legalismo durante toda a sua vida, tanto em si mesmo quanto na igreja em geral. Ele entendia que religião sem relacionamento é um cadáver bem vestido. O quinto ladrão é a falta de perdão. Amargura, ressentimento, mágoa guardada, tudo isso entristece profundamente o Espírito Santo e cria muros entre você e Deus. Jesus foi cristalino. Se você não perdoar, seu Pai Celestial não perdoará você. Não há como manter intimidade com o Espírito Santo enquanto você nutre ódio no coração. Graham aconselhava pessoas regularmente a lidarem com questões de perdão como prioridade máxima em sua vida espiritual. Ele contava histórias de cristãos que experimentaram libertação poderosa e renovação do Espírito Santo simplesmente por finalmente perdoarem alguém que os havia ferido profundamente. Perdão não significa que o que aconteceu foi aceitável. Significa que você está liberando a pessoa da sua prisão emocional e confiando a justiça a Deus. E quando você faz isso, o Espírito Santo enche o espaço que a amargura ocupava com paz sobrenatural. À medida que concluímos esta jornada pelos 5 hábitos que atraem o Espírito Santo, conforme ensinados por Billy Graham, precisamos encarar a questão mais importante: o que você fará com essa informação? Conhecimento sem aplicação é inútil. Você pode saber tudo sobre esses hábitos e ainda viver espiritualmente falido se não colocá-los em prática. O Espírito Santo não habita em bibliotecas mentais cheias de verdades não vividas. Ele habita em corações obedientes,
que transformam conhecimento em ação. Billy Graham não foi um gigante espiritual por acidente. Ele se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus, porque escolheu diariamente praticar essas disciplinas, mesmo quando era inconveniente, mesmo quando custava caro, mesmo quando ninguém estava olhando. E o mesmo Espírito Santo que capacitou Graham está disponível para você hoje. Não há favoritismo com Deus. Ele não dá seu Espírito com medida aos super-santos e migalhas aos cristãos comuns. Ele derrama abundantemente sobre todos que o buscam com corações sinceros. A pergunta não é se Deus quer se aproximar de você. Ele já tomou essa decisão há 2000 anos, quando enviou Jesus para morrer na cruz. A pergunta é se você está disposto a criar espaço em sua vida para Ele habitar. Esses 5 hábitos são ferramentas práticas para fazer exatamente isso. Não são fórmulas mágicas que manipulam Deus. São atos de rendição que removem os obstáculos que construímos entre nós e Ele. Começar pode parecer assustador. Você pode sentir que falhou tanto no passado que não há esperança para o futuro. Mas ouça estas palavras com atenção. O Espírito Santo não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. Seu passado não determina seu potencial espiritual. Sua falha de ontem não impede sua vitória de amanhã. O único momento que importa é agora. Neste exato momento, você pode fazer uma escolha que mudará a trajetória da sua vida espiritual. Escolha um dos 5 hábitos que mais ressoa com você e comprometa-se a praticá-lo consistentemente pelos próximos 30 dias. Não tente fazer tudo de uma vez. Comece onde você está. Se é a leitura da Bíblia, comprometa-se a ler um capítulo por dia sem falta. Se é oração, separe 15 minutos diários não negociáveis. Se é jejum, escolha um dia da semana para jejuar regularmente. Se é obediência, comece a obedecer prontamente às pequenas convicções que o Espírito Santo tem colocado em seu coração. Se é comunhão, encontre um grupo de cristãos genuínos e se comprometa a participar fielmente. E enquanto você faz isso, observe como o Espírito Santo começa a se mover em sua vida de maneiras que você nunca experimentou antes. Billy Graham viveu 89 anos de impacto espiritual extraordinário, porque ele entendeu e praticou essas verdades simples, mas profundas. E agora elas foram passadas para você. A tocha está em suas mãos. O que você fará com ela? A presença constante do Espírito Santo não é um privilégio reservado para poucos escolhidos. É a herança de todo filho de Deus que está disposto a pagar o preço da disciplina espiritual. E o preço, embora exija sacrifício, é infinitamente menor do que a recompensa. Viver na plenitude do Espírito Santo é experimentar céu na terra. É ter paz em meio ao caos, gozo em meio à dor, força em meio à fraqueza, sabedoria em meio à confusão. É isso que está sendo oferecido a você hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, eu convido você a fazer 3 coisas agora mesmo. Primeiro, inscreva-se no canal Conexão Divina e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua vida espiritual. Segundo, deixe um comentário compartilhando qual desses 5 hábitos mais impactou você e como você pretende começar a praticá-lo. Sua história pode encorajar milhares de pessoas que estão na mesma jornada. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa desesperadamente ouvir essa mensagem hoje. Pode ser aquele amigo que está desanimado na fé, aquela pessoa da família que está distante de Deus, ou simplesmente alguém que está buscando mais profundidade espiritual. Você pode ser o instrumento que o Espírito Santo usa para mudar a vida de alguém eternamente. Não guarde essa mensagem só para você. O Evangelho é para ser compartilhado. E verdades que transformam vidas precisam alcançar o máximo de pessoas possível. Faça a sua parte hoje. Que o Espírito Santo que habitou poderosamente em Billy Graham habite também em você, transformando sua vida em um testemunho vivo do poder de Deus. Amém.